Irmãos e irmãs, quando o amor de Jesus realmente ascender em nós, a nossa fé será capaz, como diz uma passagem bíblica, de mover montanhas, mesmo que ela seja tão pequena como um grão de mostarda. Nós não teríamos condições de passar na vida o que Jó passou na primeira leitura, que hoje está um pedaço muito pequeno, de como que Jó teve que lidar com tribulações tão fortes que nunca imaginou. Um homem estável na vida, em todos os sentidos, estável materialmente, financeiramente, estável com uma família bem construída, e de repente tudo desmorona na vida de Jonas, menos a fé. A fé é o que mantém o pavio de Jonas ainda aceso. E o pior, talvez o pior de tudo, a ajuda de quem ele mais precisava, dos amigos, de quem estava perto, não veio. Pelo contrário, foram criticar Jó. Cadê o Deus que você acredita? Mas Jó não perdeu a fé. E Deus também vai recompensá-lo, porque ele foi fiel na tribulação. Talvez é uma obrigação, mas talvez ser fiel só na bonança não nos prova se a gente tem fé. A fé normalmente é provada quando a gente passa pela tênue linha da provação. E às vezes passamos por provações bastante delicadas, difíceis, que mexem conosco. A leitura hoje ela termina assim: Deus falando para Jó: até aqui chegarás, e não além daqui. Falando que ele pode cessar o mar e toda a tribulação. Cessa a arrogância e cessa as tuas ondas. Vai nos lembrar o que Deus fala no Evangelho de hoje. Quando o mar está agitado, ele vai dar uma ordem também. Vamos para o nosso Evangelho hoje de São Marcos. Nesse ano B da igreja, é o evangelista que caminha conosco. Nesse Evangelho de hoje, Jesus está com os discípulos e ele fala uma palavra que pode parecer no Evangelho com tantas palavras bonitas, fortes, pode passar despercebido. Mas eu compreendo que essa frase é a mais importante do Evangelho. Jesus fala para os discípulos que ainda não compreenderam quem Ele é. Vamos para outra margem. Os discípulos ainda não compreenderam totalmente quem é Jesus. Quando Jesus fala para eles, vamos para outra margem, e provavelmente a outra margem tem pagãos, mexeu com toda a comodidade dos discípulos. Ir para outra margem significa assim, sair do meu quadrado, sair da minha zona de conforto. Aqui eu conheço tudo, aqui eu domino, aqui eu sei os horários, aqui eu sei como é. Não, vai para outra margem, é instabilidade. Imagina o pai da fé dos nossos antepassados, quando Deus chega e fala para ele assim, uma vida tranquila lá: Abraão, sai da tua terra e vai para um outro lugar, que ele nem sabia qual é. Abraão tem que deixar tudo e confiar que é Deus que está o guiando, e
ir, ele vai. Deus hoje está dizendo para nós, se Ele te pedir, vai para outra margem, você iria? Porque nós temos dificuldades de sair da nossa zona de conforto e deixar Deus arriscar em nós. É isso que Ele está pedindo. Eu não sei se você conhece a vida de alguns missionários. Tem missionários que têm que deixar o seu país. Tem missionários que onde eles estão, às vezes, nem uma vez por ano eles conseguem voltar no país para visitar a sua família, porque acreditaram na missão que Deus pediu e foram evangelizar em tantos lugares. Alguns não voltaram. Em certos lugares da África, em certos momentos da história, era impossível o missionário não chegar lá. Era fatal não pegar algumas doenças. E é essa a palavra de hoje para nós. Vamos para outra margem. E nós temos que fazer o que Jesus pede, porque os discípulos provavelmente não foram de bom agrado para outra margem. Ah, não, meu Deus do céu, onde esse Jesus está querendo levar a gente? Já está bom aqui, já estamos fazendo milagre, já temos uma multidãozinha aqui, vamos ficar aqui, está bom aqui. Inventou de sair daqui para ir para outro lugar, vai dar trabalho. Eu não sei se você está entendendo a tribulação que vem agora. Eles entram numa barca. A barca, você sabe que pode significar a igreja, a tua vida, a tua casa, que também passa por tribulação. E aí, lá no mar, o que acontece? Começa a dar uma ventania. Foi ontem que deu uma ventania, né? Ontem deu uma ventania aqui, né? Meu Deus, barraquinha já devoraram tudo. Ontem deu uma ventania muito forte, mas é muito mais forte, né? Uma ventania que as ondas entravam no mar. E a gente não sabe por quê. Olha como é bonita, né, o Evangelho. Você lembra quando Deus falou para Jonas? Jonas, vai evangelizar em Nínive. Se você não pregar lá, aquele povo não se converter, eles vão morrer. O que Jesus está falando no Evangelho? Vai para outra margem. Talvez a gente não sabe o peso que tem isso. Falar para Jonas, vai ali, vai aqui. Eu acho que ele até iria, mas vai para Nínive. Ninguém de nós iria. Nínive foi o país que fez mal ao povo de Jonas. Como que Jonas vai para evangelizar, para pregar, para falar de conversão, num lugar que aquele povo fez mal para ele e para o povo dele? É desafiar, vai para outra margem. O que o Jonas fez? Você conhece a história de Jonas, espero que sim, né? Que tem gente se perguntar o que o seu signo fala hoje, sabe de cor. Agora o Jonas tem que ler mais a Bíblia, hein? Jonas fez o quê? Fugiu. E aí você lembra a história de Jonas? Ele está num barco, no mar, igual o Evangelho de hoje. Aí vem uma tempestade, o barco está quase afundando. Jonas está onde? Lá no porão fazendo o quê? Dormindo, igual Jesus do Evangelho. Aí todo mundo começa a rezar. Na hora que o bicho aperta, todo mundo começa a rezar. Até o ateu começa a rezar nessa hora, né? Até o ateu nessa hora que o barco está afundando, ele canta, né? Segura na mão de Deus. Ele começa a procurar onde está. Segura na mão de Deus. E aí, um começa a rezar por Deus, o outro começa a rezar por outro, e nada da onda agitada terminar. Aí o Jonas está lá dormindo, eles acordam ele: ô Jonas, por que você não reza para o seu Deus? Porque eu sei que tudo isso que está acontecendo é culpa minha. Porque ele me pediu uma coisa e eu fugi.
Eles pegaram João e jogaram ele no mar. Quem sabe Deus está precisando pegar algumas pessoas e jogar no mar, para o barco acalmar a onda. Deus me livre. E aí, você sabe a história, né? Ele é engolido por uma baleia, fica 3 dias lá dentro, aí ele é vomitado lá em Nínive. Nínive demora 3 dias para atravessar a cidade, e com a graça de Deus, em um dia, ele converte toda a cidade. Por quê? Foi para outra margem. Fez o que Deus queria. Às vezes você está empacado, meu irmão, minha irmã, porque você tem medo de ir para outra margem, para onde Deus está te pedindo. E aí, qualquer um de nós acharia muito estranho um vento desse e o Senhor Jesus lá dormindo. Diz o Evangelho assim: dormindo sobre um travesseiro. Que bom, né? Porque o barco deve agitar, mas se tivesse na tábua, deveria doer um pouquinho a cabeça, né? Pelo menos ele pôs no travesseiro. A palavra grega aqui, eu não vou saber dizer agora a palavra grega, mas a palavra grega para dizer travesseiro, aqui é um travesseiro tão pequeno que só cabe a cabeça de uma criança. Para dizer o que para nós? Que uma criança, quando deita no travesseiro, pode estar a tribulação que for, ela está dormindo. É Deus que confia, é Jesus que confia inteiramente no Pai. Não é a tribulação das águas que vai tirar o seu sono. Desculpa fazer essa referência para você, pai e mãe, mas eu conheço pai e mãe que estão perdendo o cabelo, estão tendo taquicardia, porque ficam assim: ai meu Deus, meu filho e minha filha que está lá no Cafundé do Judas, meu Deus, o que vai acontecer se eu não fizer isso? E aí, tem que se preocupar? Tem, mas às vezes nem reza, fica só naquela preocupação tão grande que a pessoa fica doente. Aí é 2 doentes, é o filho e a filha que está doente, e a pessoa que fica doente, porque não conseguiu na tribulação confiar em Deus, e fica naquela angústia tão grande que dá até um medo. Meu Deus, o que vai acontecer com ele? Vai sair hoje em viagem, será que ele chega em Uberlândia, que é só 2 horas? Meu Deus do céu. Tem gente que dá umas coisas que eu não sei de onde vem. Deve ser muito amor, né? Mas a gente tem que confiar mais, senão a gente vira. Eu lembro uma vez, não sei se já contei aqui, eu fui para o Círio de Nazaré, maior romaria do Brasil, mais ou menos 2 milhões de pessoas. Saímos em procissão, se eu não me engano a procissão sai do colégio por volta das 5 horas da tarde. Chegamos lá na Basílica de Nazaré, meia-noite. Pensei que eu nem ia aguentar. Quase 7 horas de procissão a pé. Me surpreendi com a fé daquele povo. Que coisa! Se você não foi ainda no Círio de Nazaré, em Belém do Pará, é uma experiência única. Vai e depois volta a procissão do dia seguinte. Tem uma procissão que é uma procissão marítima. Nós saímos com os barcos, vários barcos, e nós vamos encontrar com o arcebispo, no caso Dom Alberto Taveira, que vem com um barco da Marinha com a imagem da Senhora Nazaré. Nosso barquinho que saiu deu uma batidinha. A gente percebeu que deu uma batidinha. Ele andou um pouco, bem que não andou muito, né? E aí o barco tinha furado um barco embaixo. Não é um barco muito grande, né? E a maioria eram senhorinhas que estavam no barco. Eu estava começando a celebrar a missa, tinha arrumado no barco as coisas, me paramentado, estava com um amigo padre. Comecei a rezar, o barco começou a fazer assim. 2 anos atrás tinha afundado o barco ali. Nossa, graças a Deus não afundou. Fez assim e encheu de água. Aí imagina, não tinha colete para todo mundo. Quando um barco está virando assim, eu não vou conseguir traduzir aqui, né? Mas é um atropelo para salvar a vida. É um querendo salvar a vida mais do que o outro. Não sei se você consegue imaginar. Na reportagem saía assim, no jornal, que a Marinha salvou o povo. Não tinha Marinha nenhuma. O povo foi salvo porque
os barquinhos de pescadores que estavam ali do lado, vinham até o barco onde a gente estava, colocavam um pouquinho de pessoa, não sei se cabia 4 ou 5 por barco, 6, ia levando, vinha até o barquinho e levando. O máximo que eu fiz foi isso, ajudar as pessoas entrando no barquinho, mas um desespero muito grande. Imagina o barco está afundando, você não sabe se vai afundar, é todo mundo querendo passar um por cima do outro. E é o que está acontecendo aqui. Aquela tempestade está afundando o barco. Os discípulos estão o quê? Apavorados. Não sabem o que vai acontecer. E Jesus está lá dormindo. Aos discípulos falam assim para ele: Mestre, estamos perecendo. Tu não te importas? Quantos de nós já não disse isso para Deus? Deus, aonde está você? Olha o que eu estou passando. E quando a gente deixa a tribulação tomar conta da gente, a gente diz isso: cadê você? Eu quero uma prova, você não existe. Se você existe, existe prova maior do que Ele já nos deu, sua vida por nós, se deu em sacrifício. Hoje esse Evangelho está nos perguntando qual é a nossa confiança nesse Deus que fala para você: sai, vai para outra margem. Coragem. O Evangelho termina assim. Primeiro ele fala, quando é acordado, ele levantou e ordenou: silêncio, cala-te. É a mesma palavra grega que ele usa para calar o demônio. Quando ele manda aquele demônio calar, é a mesma palavra que ele está usando hoje para dizer para as ondas agitadas do Evangelho da tua vida: cala-te, silêncio. Porque é Deus que está falando. Quando Deus fala numa palavra de ordem, o demônio cala. Por isso, cuidado, meu irmão, minha irmã. Não use o nome de Deus em vão. Termina o Evangelho: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quando você usa o nome de Jesus, você usa porque Ele tem poder. E o nome de Jesus pode curar, salvar e libertar. Use com fé e não em vão, porque o nome dele tem poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.